Uma religião pode se transformar em uma bomba? No coração da América rural, o perigo não estava no rifle, mas na Bíblia. Lá, entre campos esquecidos e igrejas de madeira, nasceu uma doutrina que acredita que Deus é branco e que o resto da humanidade é uma traição que deve ser purificada. Não se trata de uma história sobre uma organização extremista, mas de uma fé armada, um credo que se baseia em versículos sagrados e pede uma guerra santa. Quem são as nações arianas? E como o cristianismo foi transformado em uma teologia do ódio? Você está planejando um assassinato em massa em nome do Senhor? Este documentário não é sobre um grupo, mas sobre uma ideia que nunca morreu. Uma ideia que veste novas máscaras em todas as épocas, gritando por trás das telas que somos o povo escolhido de Deus e que o resto é combustível para o dia da purificação. Então, uma ideologia pode ser morta? Ou seu símbolo só pode ser banido? Nas profundezas do interior dos Estados Unidos, onde estradas de terra serpenteiam em torno de fazendas abandonadas e velhas igrejas de madeira, as sementes de uma ideologia extremamente perigosa criaram raízes. Uma que usava a Bíblia como capa e a pureza racial como bandeira. Ali, em meio às sombras do ódio e à linguagem da salvação, nasceu uma das ideologias mais extremas do século XX, a identidade cristã. Esse movimento não foi apenas um desvio do cristianismo tradicional, mas uma completa reengenharia da própria religião, misturando as escrituras sagradas com a teoria da supremacia racial branca. De acordo com as crenças de identidade cristã, os povos brancos de origem europeia, especialmente os anglo-saxões, são o verdadeiro povo escolhido de Deus, enquanto os judeus são retratados como uma linhagem satânica plantada ao longo da história para enganar a humanidade. Quanto aos povos não brancos, eles não têm lugar no chamado Reino Prometido. Dessa forma, a Bíblia foi transformada de uma fonte de salvação em uma arma ideológica. Uma que justificava o racismo, teorizava a exclusão e até defendia o genocídio quando considerado necessário. Essa doutrina tornou-se o solo no qual dezenas de grupos extremistas criaram raízes, atingindo seu auge com a formação de organizações religiosas e instituições educacionais fechadas no coração do noroeste americano. Nas margens do Hayden Lake, em Idaho, a terra estava adormecida entre densas florestas. Esse mesmo isolamento tornou-se a primeira incubadora para o nascimento de um dos movimentos racistas mais extremos da história moderna dos Estados Unidos. Nações Arianas. O mentor por trás dessa entidade era um homem chamado Richard Butler, um ex-engenheiro aeronáutico que mais tarde se tornaria um dos mais infames símbolos de ódio nos Estados Unidos. Butler nasceu em 1918, no estado do Colorado, e seguiu uma carreira profissional como engenheiro, trabalhando em projetos de aviação e mísseis. No entanto, ele logo se desviou para uma ideologia racista com profundas raízes teológicas. Butler foi muito influenciado pelo movimento da identidade cristã. Essa doutrina serviu como a semente inicial em sua mente, mas não foi suficiente. Ele não queria ser apenas um seguidor de uma ideologia antiga. Ele queria ser o líder de um movimento que estabeleceria uma nova nação de brancos escolhidos. No início da década de 1970, Butler começou a construir o que ele chamou de complexo, um terreno de 20 acres que foi transformado em um centro militar religioso semi-fechado na área de Hayden Lake. O local assumiu um caráter quase sagrado para seus seguidores, funcionando como uma espécie de catedral nacionalista branca, cercada por arame farpado, torres de vigilância e esconderijos de armas. De dentro desse complexo, Butler declarou a fundação de nações arianas como um movimento político-religioso baseado no que ele chamou de visão racial ortodoxa. Essa visão de mundo sustentava que o mundo era controlado por uma conspiração judaica global com o objetivo de destruir a raça branca e que a única solução era estabelecer uma pátria segura para os cristãos brancos purificados de outras raças. Butler não era apenas um pregador religioso. Ele operava como um comandante quase militar, treinando seus seguidores no uso de armas, planejamento tático e preparação para uma guerra racial iminente. As reuniões anuais das nações arianas se assemelhavam a demonstrações de poder. Os membros usavam roupas de estilo militar, bandeiras com suásticas eram hasteadas ao lado de cruzes cristãs e discursos inflamados e cheios de ódio eram proferidos.
Esses eventos se tornaram um ponto de encontro para praticamente todas as correntes racistas dos Estados Unidos, desde facções neonazistas e da Ku Klux Klan até milícias armadas e adeptos da identidade cristã. O que diferenciava as nações arianas de outros grupos extremistas brancos era essa fusão distinta de doutrina religiosa e violência organizada. O movimento desenvolveu uma estrutura teológica completa que justificava o ódio por meio de textos religiosos distorcidos e concedia a seus seguidores um senso de escolha divina, tornando-os mais dispostos a se sacrificar e a cometer violência em nome da salvação do povo branco de Deus. O movimento das nações arianas não era apenas um grupo extremista religioso ou político, mas uma estrutura ideológica complexa que combinava uma teologia branca derivada de interpretações bíblicas distorcidas com um discurso nacionalista racista alimentado pelo mito da superioridade racial branca. No cerne dessa ideologia está o conceito de Zog, governo ocupado pelos sionistas, um termo que o movimento adotou para interpretar todas as formas de poder centralizado, de Washington às Nações Unidas, como forças demoníacas que operam no interesse dos judeus e planejam a aniquilação gradual da raça branca. Essa ideia evoluiu de um slogan conspiratório para um pilar fundamental da narrativa de ódio do movimento, disseminada por meio de panfletos, palestras e sermões religiosos inflamados, proferidos sob bandeiras nazistas e ao som de hinos evangélicos. As nações arianas também se inspiraram muito na literatura neonazista, tomando emprestado o vocabulário e os conceitos centrados na purificação racial, no sangue puro e no inimigo interno. Os escritos de Adolf Hitler, principalmente o Mein Kampf, eram ensinados como textos políticos e religiosos, com um nível de reverência comparável ao da Bíblia. No complexo de Hayden Lake, além dos judeus, a lista de inimigos incluía negros, imigrantes, muçulmanos e até mesmo os próprios brancos liberais, grupos considerados impurezas, das quais a terra deveria ser limpa. Essa retórica de ódio foi envolvida em slogans religiosos incendiários. Deus exige uma guerra santa, a pureza é o caminho para a salvação e a terra pertence aos arianos, conforme prometido pelo Senhor. Esses slogans eram entoados nos campos de treinamento, gravados nos portões do complexo e incutidos nas crianças desde a mais tenra idade como hinos doutrinários. Por meio dessa estrutura, o movimento buscou remodelar a consciência religiosa de seus seguidores, não propondo uma nova escola teológica, mas reinterpretando textos sagrados para servir a uma visão nacionalista racista. Nesse contexto, a religião não era um caminho para a salvação, mas uma ferramenta de controle, uma justificativa para a violência e uma licença para assassinatos em massa. O complexo da Aryan Nation não era apenas uma sede organizacional ou um local para reuniões ideológicas. Foi um campo totalmente desenvolvido, onde a fé na guerra racial que se aproximava foi forjada e onde as sementes do ódio e do extremismo foram plantadas nas mentes de gerações inteiras. A doutrina racista não era o único foco do grupo antes do treinamento físico prático e de campo, que era uma parte inseparável de seu projeto. No entanto, nem tudo o que acontecia nessa terra era o som de tiros e a fumaça da pólvora. Durante os períodos de inatividade ou eventos anuais, o complexo se transformava em uma arena religiosa e de propaganda. Lá eram realizadas conferências de jovens brancos, encontros destinados a preparar a próxima geração por meio de uma mistura de ódio e religiosidade radicalizada. Os líderes do movimento, juntamente com convidados de seitas semelhantes, subiram aos palanques para fazer discursos inflamados, nos quais os textos sagrados eram fundidos com interpretações raciais, retratando os brancos como o povo escolhido por Deus e os negros e judeus como inimigos da criação. A publicação desempenhou um papel central na expansão e influência do grupo. O movimento operava sua própria gráfica e editava publicações como o Boletim Informativo da Aryan Nation, que apresentava ensaios doutrinários, materiais de incitação, passagens bíblicas interpretadas seletivamente e os chamados guias de sobrevivência, manuais que explicavam como o crente branco deveria se proteger em um mundo governado por raças inferiores. Esse material impresso, juntamente com fitas de áudio e sermões gravados, transformou sua retórica em um vírus transmissível, que circulava pelo correio ou por meio de reuniões fechadas em igrejas de identidade cristã. Apesar de todos esses rituais, o grupo não era uma entidade isolada, mas o núcleo de um movimento mais amplo. Ele mantinha relações coordenadas com outros grupos armados, como a Ordem e a Resistência Ariana Branca.
e às vezes seus interesses se cruzavam com elementos de milícias extremistas americanas e com os chamados pregadores sobrevivencialistas do fim dos dias. No final da década de 1990, o movimento das Nações Arianas havia atingido o auge de sua expansão organizacional e de mídia. Ao mesmo tempo, no entanto, ela estava se debatendo internamente sob o peso de suas próprias contradições e, externamente, enfrentando uma pressão legal e social cada vez maior. À medida que o final do século se aproximava, os fios da desintegração começaram a se apertar em torno do complexo racista em Hayden Lake, transformando-o no palco para a dramática fuga de um dos movimentos nacionalistas brancos mais barulhentos da história moderna dos Estados Unidos. Em 1998, ocorreu um incidente que marcaria o início do fim. Um casal afro-americano, Victoria e Kenneth Keenan, estava dirigindo perto do Complexo das Nações Arianas, em Idaho, quando foi perseguido agressivamente por vários guardas armados do grupo. A perseguição não foi apenas uma tática de intimidação ou uma ameaça verbal. Houve troca de tiros, o carro do casal foi danificado e eles foram forçados a fugir no que parecia ser uma emboscada semi-militar. Os agressores não eram forasteiros, mas crentes convictos em uma doutrina racista que elevava a raça branca a um status divino, excluindo todas as outras. A família Keenan entrou com uma ação civil contra o grupo, e o caso logo foi aceito pelo Southern Poverty Law Center, liderado pelo proeminente advogado de direitos civis, Morris Dias, conhecido por travar batalhas legais contra grupos extremistas nos Estados Unidos. Durante o julgamento, o foco não se limitou a um ato criminoso isolado. A própria ideologia racista foi colocada no banco dos réus. Slogans incendiários, símbolos nazistas e sermões inflamados foram todos apresentados como componentes de um ambiente que produzia violência. Em 2000, o júri ordenou que as nações arianas pagassem os 6,3 milhões de euros em indenizações, uma quantia impressionante que a organização não podia pagar. A decisão forçou o grupo à falência, levando ao leilão público e à venda do enorme complexo de Hayden Lake. Ele foi comprado por um ativista evangélico, que mais tarde o converteu em um centro de tolerância e educação interreligiosa. Uma dolorosa ironia histórica para uma doutrina construída sobre o ódio. Com a morte do fundador Richard Butler em 2004, o movimento perdeu seu centro de gravidade ideológico e organizacional. Não surgiu nenhum sucessor que pudesse reunificar as fileiras, e os capítulos locais rapidamente começaram a se fragmentar, entrar em conflitos internos ou se transformar em grupos menores com o mesmo nome, mas sem nenhuma autoridade central clara. Os cantos nacionalistas desapareceram dos campos, as fogueiras dos acampamentos se apagaram e as luzes das conferências escureceram. As nações arianas viraram mais nome em registros judiciais que um movimento. Após a queda da fortaleza que Richard Butler havia construído no coração de Idaho, o movimento se desintegrou oficialmente e seus remanescentes se espalharam entre pequenas lideranças rivais. Essas facções dissidentes não tinham o carisma de Butler e não possuíam mais uma base física para uni-las. No entanto, eles herdaram a mesma ideologia, as mesmas bandeiras e a mesma hostilidade. Na década seguinte, o próprio palco mudou. As reuniões secretas não eram mais realizadas em campos de treinamento na floresta. Em vez disso, as salas digitais se tornaram o novo campo de batalha. A internet permitiu a redistribuição da ideologia sem a necessidade de presença física. Fóruns, salas de bate-papo, vídeos criptografados e sites obscuros tornaram-se novos púlpitos, circulando textos de identidade cristã, republicando os escritos de Butler e oferecendo reinterpretações racistas grosseiras da Bíblia. Ao mesmo tempo, aumentaram os ataques esporádicos realizados por indivíduos que adotaram a ideologia sem afiliação formal. Os lobos solitários, influenciados pelo pensamento das nações arianas, apareceram em vários tiroteios em massa, atentados à bomba em pequena escala e ameaças online. Os governos agora enfrentam um espectro sem cabeça que não pode ser facilmente processado ou contido. As tentativas de reviver o nome original da nação ariana foram inúmeras, mas não conseguiram restaurar sua antiga proeminência. Algumas facções usaram o nome em declarações ameaçadoras. Outros tentaram registrá-la como uma organização religiosa. No entanto, a lei e a sociedade civil permaneceram vigilantes. Mesmo assim, o nome continuou a carregar o peso de seu passado, invocado como um símbolo em cada nova manifestação de retórica cheia de ódio.
Com o início do terceiro milênio, enquanto os pilares de movimentos como esse estavam desmoronando sob o peso de batalhas legais e fragmentação organizacional, uma mudança mais profunda estava ocorrendo na opinião pública americana e global. Os grupos supremacistas brancos não conseguiam mais penetrar nas comunidades locais com o mesmo ímpeto que tinham tido nas décadas de 1970 e 1980. Imagens de campos de treinamento queimando cruzes e homens mascarados cantando pelo domínio branco provocavam cada vez mais repulsa em vez de atração. A era havia mudado. Por meio de transformações sociais e culturais cumulativas, grandes segmentos do público americano passaram a reconhecer que o discurso de ódio explícito, enraizado na supremacia racial e religiosa, não era mais comercializável do ponto de vista político ou midiático. Aqueles que continuaram comprometidos com a ideologia ariana tiveram duas opções: disfarçar-se atrás de novos slogans ou retirar-se para os cantos da internet, escrevendo em blogs obscuros e reformulando suas ideias em uma linguagem mais evasiva. Nesse contexto, surgiu o que pode ser chamado de fim do radicalismo clássico, o declínio gradual de grupos armados e hierárquicos em favor de redes e ideias soltas e descentralizadas que se espalham não por panfletos impressos, mas por memes, tweets e videoclipes. Uma nova corrente, conhecida como direita alternativa, alt-right, ganhou destaque, rejeitando a tradicional política de controle e apelando para a juventude branca por meio de um tom sarcástico e irônico. Às vezes, ele se disfarçava na linguagem da crítica cultural ou do humor. No entanto, em sua essência, manteve a mesma hostilidade racista contra imigrantes, muçulmanos, judeus e negros. Algumas dessas correntes se inspiraram diretamente nas nações arianas, mas traduzido para o idioma do século XXI. Não há acampamentos na floresta, mas fóruns online. Não há conferências formais, mas transmissões ao vivo pelo YouTube e podcasts semanais. À medida que as estruturas tradicionais do racismo organizado recuavam, começaram a surgir formas híbridas de extremismo. Indivíduos que realizam atos terroristas motivados por ideologia racista sem afiliação organizacional direta. Perpetradores como o agressor de Christchurch, na Nova Zelândia, ou o atirador da sinagoga de Pittsburgh ecoaram a antiga linguagem de Zog, mas dentro de uma nova estrutura de ódio globalizado. No final, a ideia não morreu. Ele simplesmente vestiu uma nova máscara. A cada tentativa de banir uma organização extremista ou cortar suas fontes, dezenas de contas virtuais e comunidades online surgem com o mesmo ódio, mas com ferramentas mais sutis e astutas. A opinião pública ficou dividida entre movimentos antirracistas, como o Black Lives Matter, vidas negras importam, e um público confuso que, às vezes, luta para discernir onde termina a liberdade de expressão e começam o incitamento e o ódio. Em última análise, o fim das nações arianas não foi o fim da ideia, mas o início de uma fase mais complexa na trajetória do racismo moderno, uma fase em que o ódio não exige mais um uniforme, mas um tweet inteligente, um meme satírico ou até mesmo um homem solitário na frente de uma câmera gritando para o vazio e encontrando eco.